Você já se pegou deixando a TV ligada só para ter um barulhinho de fundo enquanto faz outras coisas? Ou talvez precise dela para conseguir pegar no sono? Se sim, você não está sozinho. Esse hábito é super comum e hoje vamos mergulhar na psicologia por trás desse silêncio que inquieta. Por que será que tantos de nós buscamos esse ruído constante? Vamos descobrir juntos! A primeira grande razão é a regulação emocional. A vida moderna é cheia de estresse, ansiedade e, às vezes, solidão. O som da TV funciona como um cobertor emocional. Ele preenche o vazio, distrai a mente de pensamentos negativos e cria uma sensação de companhia e normalidade. É como se a presença constante de vozes e sons nos dissesse que está tudo bem, que não estamos sozinhos com nossas preocupações. O cérebro foca naquele estímulo auditivo e, como mágica, os pensamentos ansiosos perdem um pouco da força. Outro ponto fascinante é a interação parasocial. Já sentiu que os personagens da sua série favorita são quase como amigos? Isso é uma interação parasocial. Ao deixar a TV ligada, você se envolve passivamente com essas figuras familiares. As vozes, as risadas, até os jingles dos comerciais, tudo isso cria um ambiente social simulado. Para quem passa muito tempo sozinho, essa pode ser uma forma de suprir a necessidade humana básica de conexão. Mesmo que seja uma conexão unilateral, é um conforto psicológico que nos faz sentir parte de algo. Mas, e o nosso cérebro? Como ele lida com isso? Aqui entra o conceito de custo cognitivo. Nosso cérebro tem uma capacidade limitada de atenção. Quando a TV está ligada, mesmo que você não esteja prestando atenção ativamente, seu cérebro está processando aquela informação. Isso consome recursos mentais que poderiam ser usados para outras tarefas, como se concentrar no trabalho, ler um livro ou simplesmente relaxar de verdade. É por isso que, às vezes, no fim do dia, você se sente exausto sem saber o porquê. Seu cérebro estava trabalhando em dobro, processando o mundo real e o mundo da TV ao mesmo tempo. Essa necessidade de evitar o silêncio é algo profundo. Um estudo muito interessante de 2014 revelou algo surpreendente. Os participantes foram deixados sozinhos em uma sala por alguns minutos, sem nada para fazer, apenas com seus pensamentos. A única opção de distração era um aparelho que dava um pequeno e inofensivo choque elétrico. O resultado? Muitos preferiram levar o choque a ficar sozinhos com seus próprios pensamentos. Isso mostra o quão desconfortável o silêncio e a introspecção podem ser para nós. Buscamos estímulos externos para não ter que encarar o que está dentro. Agora, vamos falar de um tema crucial: o sono. Deixar a TV ligada para dormir pode parecer uma boa ideia, mas, na verdade, prejudica muito a qualidade do seu descanso. A luz emitida pela tela, mesmo que fraca, interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Além disso, as variações de som, como uma cena de ação repentina ou um comercial mais alto, podem te tirar das fases mais profundas do sono, mesmo que você não chegue a acordar completamente. No dia seguinte, você acorda cansado, como se não tivesse dormido direito, e o ciclo se repete. Isso é o que chamamos de má higiene do sono. Então, como podemos quebrar esse ciclo e fazer as pazes com o silêncio? A boa notícia é que existem alternativas e estratégias práticas. Se você realmente precisa de um som de fundo, experimente sons neutros, como ruído branco, som de chuva ou ondas do mar. Existem aplicativos e vídeos longos no YouTube com esses sons. Eles são constantes, não têm picos de volume e não exigem processamento cognitivo do seu cérebro, ajudando a mascarar outros ruídos sem te distrair. Outra dica é treinar sua tolerância ao silêncio. Comece aos poucos. Tente passar 5 ou 10 minutos por dia em completo silêncio. Faça uma refeição sem a TV ligada, caminhe sem fones de ouvido. No início pode ser desconfortável, mas com o tempo, você pode descobrir que o silêncio é, na verdade, uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo, organizar os pensamentos e até mesmo impulsionar a criatividade. A meditação e a prática de mindfulness também são ferramentas poderosas para te ajudar a se sentir mais confortável na sua própria companhia. Se o objetivo é relaxar antes de dormir,
Troque a TV por um áudio de baixa intensidade. Audiolivros com uma narração calma. Podcasts sobre temas relaxantes ou músicas instrumentais suaves são ótimas opções. Eles fornecem o estímulo auditivo que você procura, mas sem a luz azul e as variações bruscas de som da televisão. Programe um timer para que o áudio desligue sozinho depois que você pegar no sono. Por fim, vamos falar sobre a blindagem do sono. Transforme seu quarto em um verdadeiro santuário do descanso. Isso significa escuridão total, silêncio e uma temperatura agradável. Use cortinas blackout, tampões de ouvido se necessário. E, o mais importante, crie uma regra de ouro. O quarto é para dormir e para a intimidade, não para maratonar séries. Crie um ritual relaxante antes de ir para a cama, como tomar um chá, ler um livro de papel ou fazer alguns alongamentos leves. Isso sinaliza para o seu corpo e sua mente que é hora de desligar. Entender por que buscamos o ruído da TV é o primeiro passo para criar hábitos mais saudáveis. Não se trata de se culpar, mas de compreender nossas necessidades emocionais e encontrar maneiras melhores de atendê-las. Experimente essas dicas, veja o que funciona para você e redescubra o poder que existe tanto no som quanto no silêncio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre seus próprios hábitos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que não vive sem a TV ligada. Comente aqui embaixo qual dessas dicas você vai tentar primeiro. Muito obrigado por assistir e até a próxima!